Vou mostrar para vocês aqui a fanpage do professor Marcos, que é Relembrando o Direito. Coloquei aqui na tela para vocês, ó. Vou aumentar um pouquinho. Vou deixar a professora aqui na tela, do lado. Muito bem. Super recurso isso aí, né? Você viu, você gostou, né? Eu sabia que você gostava. Gostei. Então, aqui no Facebook, o professor está postando que eu, né, chamo de direito em quadros. Porque são vários quadros que ele coloca lá. Então tem De Olho na Jurisprudência, Recortando o Direito, Conhecendo o Edital, Está na Lei. São 4 ou 5 que nós vamos mostrar aqui para vocês rapidamente. Ele vai falar para vocês do que se trata cada um desses quadros. Então vamos lá, professor. Eu vou passar aqui, ó. Vamos falar então primeiro no Está na Lei. O que tem quando o professor posta Está na Lei, significa o quê? Qual que é o conteúdo desse quadro, vamos dizer assim? Tá, primeiro eu queria explicar como é que surgiu isso, né? Surgiu da necessidade que eu tive de alguma forma contribuir, né, com vocês, enfim, com os concurseiros de forma geral, e de contribuir de forma objetiva, né? Porque assim, eu acho que quando a gente está estudando para concurso, o tempo aliás, na vida o tempo é super precioso, né? Mas na vida do concurseiro ele se torna quase um artigo de luxo. Então, a minha intenção nesses recortes aí, né, nesse quadro a quadro, né, tia, é passar informações de forma objetiva e com qualidade, tá? Então, assim, eu procuro não postar coisas óbvias. Enfim, de vez em quando a gente posta. Mas eu procuro postar, por exemplo, aí já começa, no Está na Lei. O Está na Lei, como o próprio nome já sugere, são disposições legais que podem confundir o candidato ou que são parecidos, que veiculam institutos parecidos com outros institutos de outro ramo, por exemplo. Um exemplo que eu dei há poucos dias, a questão da caducidade no direito administrativo. A caducidade, na teoria dos atos, ela tem um significado. A caducidade nas concessões de serviço público, ela tem um outro significado. Então, esses detalhes, quando a gente está estudando, a gente não percebe isso, né? Nem sempre a gente percebe. Porque você estuda atos num dia e vai estudar concessões de serviço público um mês depois. Você não vai lembrar. Então, o que eu faço? Eu procuro postar artigos de lei, disposições legais, que podem, no futuro, causar problema para o candidato, né, para o concurseiro. O Está na Lei é isso, né? Okay. Basicamente é isso. Vamos passar agora aqui, vamos ver qual que é o próximo post aqui, que eu vou acompanhar pelos posts aqui no Facebook. De Olho na Jurisprudência. De Olho na Jurisprudência são recortes de jurisprudência que podem ser de súmulas, né, de verbetes sumulares, de informativos ou decisões que já foram objeto de recurso repetitivo, por exemplo, no STJ. Né? Então eu sempre procuro trazer coisas que já estão consolidadas, ou mais ou menos consolidadas. Né? Não vou trazer uma decisão isolada, ou às vezes eu até trago uma decisão isolada, mas porque ela é tão didática, né? Ela tem um caráter tão didático, alguns ministros, né, eles escrevem de forma muito didática. Então, às vezes, o candidato, às vezes, para o candidato, para o concurseiro, é importante isso. Então, assim, a regra é entendimentos consolidados. E, de vez em quando, algum excerto de jurisprudência, né, que tem aí alguma coisa didática que possa acrescentar, né, de forma geral. Mas é isso. Ok, professor. Depois temos assertivas de prova. Assertivos de prova são comentários a itens de prova, né? Por enquanto eu estou fazendo da ESAF, porque o concurso da PFN é mais ou menos o que eu tenho trabalhado. Então, eu procuro trazer questões da ESAF, questões polêmicas da ESAF. Né? Há poucos dias eu trouxe um item de um concurso da Receita sobre consórcios públicos, que causou aí uma estranheza, porque era uma pegadinha da pegadinha da pegadinha. Ok? Então, sempre comentando ou uma questão toda, ou itens de uma questão, é isso. Maravilha, professor. Depois nós temos aqui, Está na Lei, vou ver se eu consigo achar aqui. Está faltando, recortando, né? Deixa eu ver se eu aqui... Não, tem aqui o edital do... Vou colocar aqui. Conhecendo o edital. Isso, conhecendo o edital. Conhecendo o edital é mais ou menos isso que eu tentei fazer com vocês, né? Eu procuro trazer pontos do edital que são importantes, né? Por exemplo, esse da caneta, enfim, qualquer ponto do edital que possa ser relevante no dia da prova, na inscrição,
né, na inscrição preliminar, na inscrição definitiva. Enfim, eu procuro recortar pontos do edital para evitar que vocês tenham problemas durante o concurso. Maravilha. É isso. E depois nós temos aqui o recortando direito. O recortando, como o próprio nome já fala, né? Eu pego trechos da doutrina, né, que são relevantes para as matérias, né, direito administrativo e tributário. Ok? Então eu pego uma passagem lá, por exemplo, de Ricardo Alexandre ou de qualquer outro autor que eu achei que é interessante, que traz uma abordagem bacana e recorto, né? Quando eu estudava através de grifos, né? Essa ideia do recortando, eu acho que eu não sei se eu já falei para você, mas ela veio da minha ideia dos grifos quando eu estudava, porque eu não fazia resumo, né? Eu não fazia resumo. O que é que eu fazia? Eu grifava os livros e quando eu revisava a matéria, que assim, na última semana antes do concurso, eu sempre tirava para revisar. Eu não estudava pontos novos, eu sempre revisava. Isso está inclusive no blog do professor Rogério Neiva. Então o que é que eu fazia? Eu pegava os grifos e estudava por aqueles grifos. Então quando eu grifava, eu já tentava grifar numa sequência lógica, como se fosse um texto mesmo, né? Fazia link entre os grifos para quando eu fosse revisar, as partes grifadas tivessem uma lógica entre si. E aí servisse como forma de revisar. E aí veio a ideia do recortando, que é trazer partes da doutrina que são relevantes e colocar nesse recortando direito. E aí, só que é tributário e administrativo apenas. Professor, olha, a tweet foi fantástica, podemos ir várias vezes agora aqui. A próxima, com certeza, será Fazenda Pública em Juízo. O resumo da Fazenda Pública em Juízo, ponto a ponto. Quem sabe a gente consegue... Quem sabe, eu não vou prometer, porque eu sei que ele está assim... super, hiper, mega power atarefado, ainda mais o professor Birajara apresentou ele com a coordenação dos grupos lá na IBEG, que eu já vou fazer o sorteio para vocês. Bom, meu querido, te espero na próxima, viu? Tá. Escolha aí o tema, o pessoal já escolheu por você o tema, que é a Fazenda Pública aí em Juízo, né? E quem sabe ele volta para fazer aí pelo menos dicas pontuais, né, da Fazenda Pública em Juízo aí para vocês, Revisa Júris especial antes da prova da PFN. Meu querido, muito obrigado. Um beijo no seu coração. E você sabe que você é um presente que Deus me deu desde o ano passado, né? Muito obrigado. Um beijo enorme, viu? Até a próxima. Tchau, tchau.